Amados, graça e paz, seja bem-vindo a essa terra de adoração, que bom que estamos aqui. Você está feliz nessa manhã? Quantos tiveram dificuldade de chegar aqui? Mas glória a Deus, você chegou. Diga para o seu irmão, você é vencedor. É, isso mesmo, a gente não desiste, amém? Porque nós queríamos estar aqui na presença do Senhor para exaltá-lo e para ouvir a sua palavra. E que bom que você venceu e você está aqui. Jefferson, por favor, coloca um pouco de som aqui, porque eu só estou ouvindo o som de lá. Obrigada. Vamos ficar de pé, gostaria que você ficasse em pé, vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Eu gostaria primeiro que você abrisse em Miqueias capítulo 2. Miqueias é lá depois de Ezequiel, Daniel, segue um pouquinho até você achar Miqueias. Capítulo 2, nós vamos ler o verso 13 e depois nós vamos lá para Gênesis, capítulo 18. Amém? Está aí já? Preparado? Amém, glória a Deus. Miqueias 2,13 diz assim: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Eu gostaria que você lesse esse versículo comigo, mas agora colocando na primeira pessoa. Você vai falar como você estando aqui nesse versículo, tá bom? Então você vai falar assim, ó: subirá diante de mim, tá? Já entendeu como funciona? Ou preciso continuar mais um pouquinho? Vou continuar, ó. E eu romperei e entrarei pela porta. Tá entendendo como nós vamos fazer? Ok? Você vai trazer para você esse versículo. Vamos juntos então? Vai lá. Subirá diante de mim o que abre caminho, e eu romperei, entrarei pela porta e sairei por ela, e o meu rei, opa, o rei de quem? O meu rei, então vamos lá. E o meu rei irá adiante de mim, sim, o Senhor à minha frente. Tomou posse para você? Em nome de Jesus? Amém. Agora abra comigo lá em Gênesis capítulo 18. Eu quero ler com você apenas 5 versículos. Depois a gente vai lendo os demais. Está comigo aí, Gênesis 18? Diz assim a palavra: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Até aqui, amados, vamos orar? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, nós estamos felizes de estarmos na Tua casa nesta manhã. Estamos felizes de podermos Te adorar, de podermos celebrar o Teu nome, de podermos consagrar esta nossa semana a Ti. E Deus, nós queremos ouvir a Tua voz ainda mais nesta manhã. Eu sei que o Senhor já tem falado a cada um aqui, desde o momento do louvor, mas, Senhor, sabemos que o Senhor tem mais agora através da palavra. E nós nos colocamos diante de Ti agora, como recebedores daquilo que o Senhor quer fazer. Sim, Deus, nós queremos aquilo que está no Teu coração. Que o nosso coração agora esteja pronto para receber, os nossos ouvidos prontos a ouvir, a nossa mente pronta para compreender o Teu querer sobre nós, e que os frutos desta palavra venham sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Prepare-se para romper.
Prepare-se para romper. Já está pronto já? Oh, glória. Romper. Esse versículo de Miqueias 2 foi o versículo que o apóstolo ministrou no dia do aniversário da igreja. Quantos estavam aqui? Quantos receberam a palavra? Isso. Se você não estava, eu tenho certeza que está lá na internet, no nosso link. Você pode procurar lá no YouTube e pode ouvir a palavra, porque ele nos deu também a palavra profética para o nosso próximo ano. Será um ano de frutificar. Mas o versículo que ele leu foi este, que o Senhor subirá diante de nós, Ele abrirá caminhos e nós romperemos, entrando e saindo pelas portas, e o nosso Rei à nossa frente. E esta semana, quando eu estava buscando ao Senhor a respeito da palavra para nós nessa manhã, o Senhor estava falando muito comigo nesse texto de Gênesis 18. Eu gosto muito desse texto, eu acho ele bastante interessante, talvez até um pouco estranho, e ele tem os seus mistérios, e talvez a gente não entenda muito bem o que ele quer dizer, mas, enfim, quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus estava preparando Abraão passo a passo para coisas maiores na vida dele. E Deus faz assim conosco. Cada dia, cada situação que a gente passa, principalmente aquelas que são difíceis, mas também aquelas que são boas, aquelas que nos alegram, o Senhor está nos preparando para coisas maiores que Ele quer trazer logo mais à nossa frente. E nós precisamos estar preparados, prontos para aquilo que Deus quer fazer. Neste ano o Senhor já está dizendo, prepare-se, você vai romper. Eu vou, em nome de Jesus. Então prepare-se para isso, será que você já está pronto? Porque romper é você criar uma abertura à força, é você arrombar, é você fazer força contra aquele obstáculo que está à sua frente. Não é algo que vem simplesmente, eu recebi. Não, é romper, é força, é ativo. Aliás, amados, se um coaching aí no mundo fala muito sobre a importância de você ser proativo atrás das coisas que você quer e dos seus sonhos, eu diria que o Senhor ainda mais quer que você seja proativo em relação ao reino dele. No reino de Deus não tem espaço somente para ficar lá, sentado na poltrona assistindo. No reino de Deus é participação, vamos junto, pega no cajado e vai, ou pega na espada porque você vai lutar, ou pega no arado e segue. Aliás, o Senhor diz, quem tem posto a mão no arado, não é para olhar para trás. Porque se ele olha para trás, ele vai perder o que Deus tem para frente. É para frente, e vamos avançar em nome de Jesus. E aí, este ano que está quase acabando, sim, já estamos bem no finzinho de novembro, Passou voando, nós pudemos provar das novidades de Deus na nossa vida. Quantos aqui provaram de muitas novidades de Deus? Eu também. Agora eu sou vó, como vocês sabem. Depois de mais de 20 anos eu mudei de casa. Ontem até estava errando o endereço, estava indo para o lugar errado. Ops, não é para cá, é para lá. Erra o caminho e tudo isso. E muitas novidades Deus trouxe sobre nós esse ano. E como nós gostamos disso. Como é gostoso para nós, e o Senhor tem nos levado a entender cada vez mais o quanto nós precisamos buscá-lo, e o quanto Ele se agrada de que nós tenhamos fome e sede dEle. E quando nós olhamos para o pai da fé, Abraão, nós vemos como ele era um homem que tinha fome e sede de Deus. Ele não tinha uma igreja igual a nossa, que ele podia vir todo fim de semana. Aliás, eu fico até pensando nisso, bispo. Como é que eles faziam naquela época? Porque não tinha igreja para vir no domingo para assistir o culto. Eles tinham que buscar Deus todo dia lá, porque não ia chegar o pastor no fim de semana, não ia ter o irmão que ia ligar durante a semana para saber se está tudo bem. Não tinha nada disso. Simplesmente era Ele e Deus, Deus e Ele, e ou você vive com a sua vida com Deus ou não tem como. Mas lá em Romanos 4, a palavra de Deus diz que Abraão também é o pai de todos nós. Porque ele é o pai da fé. Porque aqueles que têm a mesma fé de Abraão são os seus filhos. E aí, amados, o grande desejo de Deus é que nós possamos olhar para aquele que é o nosso pai e tomá-lo como referência para a nossa vida. Cutuca teu irmão,
Somente se é um homem aí do seu lado. Quantos pais nós temos aqui? Hoje não é dia dos pais, muito bem. Cutuca esse pai aí do outro lado e diga para ele, o pai é a referência para os filhos. Você está entendendo isso? Ai, que responsa, né? É. E Abraão é referência para nós. Ele é referência de homem de fé. Ele é referência de buscar a Deus. E lá em Tiago 2,23, a palavra de Deus diz ainda que ele foi chamado amigo de Deus. Ah, quando eu ouço isso, eu penso, será que Deus também pensa isso de mim? Será que Deus diria, Adriana, lá de Araraquara, pastora da Resgate, ela é minha amiga? Será que Deus diria isso de você? Essa pessoa aí é meu amigo, é minha amiga? Porque amigo, o que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que você tem uma proximidade. Um amigo é a pessoa que você passa bastante tempo conversando, trocando ideias, você compartilha a sua vida, a pessoa compartilha a vida dela, você ajuda a levantar quando ela está caída, ela ajuda você a se levantar quando está caído. Vocês se cumprimentam bem proximamente no dia do aniversário, porque vocês são amigos. Os momentos felizes são momentos felizes para todos. Não é assim que são amigos? Amigos são pessoas próximas, são pessoas da intimidade, são pessoas que estão junto. E quando Deus, quando Deus diz, Abraão, meu amigo, significa, Abraão está na minha intimidade. Ele está no rol de relacionamentos com quem eu tenho mais próximos de mim. Imagina que você fosse citar os teus amigos aí. Assim Deus olhava para Abraão e dizia, ele é meu amigo. Então, amados, estou falando tudo isso por quê? Porque nós precisamos olhar para Abraão e tomá-lo como referência para as nossas vidas. Referência de alguém que sabia buscar Deus. Referência de alguém que sabia viver na presença de Deus e ter intimidade com Ele. Referência de alguém que tinha prazer em estar tempos diante do Senhor e ouvir a sua voz. E obedecê-lo, e confiar nele, e receber as suas promessas. Era uma vivência, era um relacionamento. E aí, amados, quando a gente olha na vida de Abraão, a gente vê quantas vezes ele rompeu tantas situações na vida dele e aonde ele chegou como pai da fé, constituindo então a nação de Israel como o principal patriarca daquela nação. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Quando a gente olha aqui para esse texto de Gênesis 18, eu estava estudando esse texto e o Senhor falou para mim, você quer romper como Abraão? Você quer ir além como Abraão foi além? Você precisa se preparar para romper. Romper, como eu te disse, não é uma coisa passiva. Ela não vai vir de encontro a você. É você que tem que ir em direção a Ele. Você está pronto para o ano que vem romper os limites da tua vida, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área financeira, mas principalmente na tua vida espiritual, na maneira como você vive em relação ao Senhor, na maneira como você se relaciona com Ele e daquilo que Ele tem para a tua vida? Quantos aqui já estão se preparando? Amém. Então, eu quero te convidar a intensificar o teu relacionamento com Ele. A primeira coisa que a gente vê aqui na vida de Abraão, nesse texto, é que Abraão estava ali. Não sei se depois do almoço. Diz a palavra de Deus que era no maior calor do dia. Então, entendemos que era aí entre 12 e 15 horas, entre meio-dia e 3 da tarde. Era aquela hora que o sol está quente, pegando fogo, né? Aquela hora que eu saio aqui da escola e vou para casa, o carro está pegando fogo, eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar a roupa quente, pôr uma bermuda, uma camiseta fresquinha e ficar mais tranquila para depois almoçar. E era esse horário, no maior calor do dia, Abraão estava lá sentado na porta da sua tenda, talvez tivesse ali uma sombra ou uma brisa, e ele estava lá e diz que apareceu o Senhor e mais 2 homens, 3 pessoas na frente dele. Já pensou?
Isso acontecer com você? Você está lá sentadão no teu sofá, pensando na vida, e de repente, aparecem 3 pessoas na tua frente, e você começa a olhar aquelas pessoas, a primeira pergunta que te ocorre é: quem são essas pessoas? Será que você reconheceu imediatamente quem são essas pessoas que apareceram? Ou será que você ficou ali, tipo, estou enxergando bem, deixa eu limpar os olhos, será que eu estou vendo alguém aqui na minha frente? Como é que essas pessoas apareceram agora? Mas a palavra de Deus diz que Abraão se levantou imediatamente e foi de encontro a essas 3 pessoas. E já começou uma conversa e disse: olha, vocês estão chegando agora, faz o seguinte, senta aqui nessa sombrinha, eu já vou trazer uma água para vocês se lavarem, eu já vou preparar um almoço para vocês, descansem, porque eu sei que vocês vão continuar a jornada. E aqui a palavra de Deus não nos dá detalhes, e fica assim, um mistério no ar, como Abraão sabia quem era, como Abraão sabia que eles iam seguir viagem, como Abraão sabia que devia receber. Por que Abraão fez isso? E orando e buscando do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos, amados, para preparar-nos para romper neste ano, é aprender a perceber quando Deus está presente. Aprender a perceber quando Deus está presente. Pastor Marcelo, logo após o louvor, ele subiu aqui, pegou o microfone, e a primeira coisa que ele falou é: Deus está aqui. Mas na igreja é fácil, irmãos. Aqui, né? Aqui é o campo amigo, é a nossa casa. Aqui é fácil da gente entender que Deus está presente. Você acabou de adorar, você está lá com o teu coraçãozinho alegre, a presença do Senhor te tocando, você dizendo: Deus está aqui, aleluia. Mas e lá dentro do teu trabalho? Na hora que o teu chefe começa a pegar no teu pé e exigir de você coisas que não são. E na hora que você chega em casa e a tua esposa está lá de cara feia e você nem sabe por quê, lógico, você não estava em casa para saber, e ela está lá de bico e você tem que parar e pensar: será que eu pergunto ou será que eu faço de conta que eu não vi? Né? Ou a esposa está lá na casa, quebra uma coisa, tem que fazer a comida, tem que limpar, tem que lá, e cuida dos filhos. E será que a gente está percebendo que Deus está presente? Ou na hora de uma dificuldade que você está vivendo na tua vida, a pergunta que se faz é: onde está Deus? Quantas vezes você já perguntou: onde Deus está nessa situação? Será que nós estamos prontos a entender que Deus está presente? Por que isso é importante, amados? Porque o versículo de Miqueias, ele começa dizendo que o Senhor estará ali e abrirá caminhos. Vou ler para você para não errar. Subirá diante deles o que abre caminho. Se eu não entender que Deus está ali, subindo à minha frente para romper comigo, para abrir o caminho, para que eu possa vencer aquela situação, para que eu possa ir além daquele limite, para que eu possa romper aquela situação, se eu não entender que Deus está ali, eu já estou indo sozinho. E aquele que disse: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, ele está com você, mas de repente você não percebeu isso. Você está entendendo? Se nós quisermos estar prontos para romper o ano que vem, nós precisamos aprender a enxergar Deus nas situações, a enxergar Deus no nosso dia a dia, a enxergar Deus da hora que a gente se levanta à hora que a gente vai dormir. E se Deus permitir, até durante o sono, sonhando com coisas que Ele vai mostrar. Amém? Abraão logo entendeu quem eram aqueles visitantes que estavam diante dele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele prepara ali um super almoço com pão, com coalhada, com vinho e aquele cabrito delicioso, né, Simon? E põe tudo lá diante do Senhor. Senhor, fica aqui na minha casa. Oh, aleluia!
Deus quer estar na tua casa. Deus quer estar aí com você. Deus quer que você, toda manhã, quando você vai tomar o teu café da manhã, você põe a mesa e pensa: Senhor, o Senhor está aqui comigo. Vem tomar café comigo hoje, Senhor, porque a gente tem uma caminhada de 24 horas. Ou na hora que você estiver com a tua família jantando, você saber que o Senhor está ali com você na tua mesa, porque é Ele que tem sustentado a tua família, porque é Ele que tem cuidado de vocês, porque é Ele que é Ele que tem te livrado do mal. Qual tem sido o teu relacionamento com Deus? Você tem percebido que o Senhor está com você? Eu estava outro dia no metrô, eu fui para São Paulo, né? E estava no metrô. E conforme eu estava no metrô, eu vi uma moça entrando. E ela tinha uma tatuagem de um demônio aqui no braço. E eu senti a atmosfera. Falei: Deus, a gente sente quando os demônios estão presentes. Pergunta: será que a gente sente quando o Senhor está presente? Porque um demônio é um anjo caído, mas o Senhor é o Senhor de toda a terra. Aleluia! Será que a gente está atento quando o Senhor se faz presente? E você pode dizer: Deus está aqui comigo agora, eu não preciso temer. Deus está comigo aqui agora, Ele quer que eu avance. Deus está comigo aqui agora, Ele tem promessas para a minha vida e eu vou além, aleluia. Gideão estava malhando trigo no lagar, no meio daquela aflição dos midianitas. O anjo aparece para ele e ele nem entendeu que era o anjo do Senhor ali do lado dele. Ele estava tão perturbado com a situação que ele vivia, que demorou para cair a ficha, até que ele entendeu que era o Senhor. Sansão, mesma coisa. Os pais de Sansão estavam aflitos pelo avanço dos filisteus, quando a mãe recebe a visitação do anjo do Senhor. E ele fala com ela e faz promessas para ela. E ela volta para casa e fala para o marido: marido, aconteceu uma coisa estranha hoje. Apareceu para mim um homem de Deus e falou umas coisas de Deus lá, mas não entendi nada. Aí o marido fala assim: então nós vamos orar para que ele venha de novo. No dia seguinte ele aparece de novo para a mulher, ela sai correndo, vai chamar o marido: vem cá, corre, que o homem apareceu de novo, ele está lá, vamos. Aí o marido chega lá: olha, se você é um homem de Deus, você fica aqui que eu vou fazer uma oferta. Só que a hora que eles põem a oferta lá, sobe o fogo e o anjo entra no meio da fumaça. E é aí que cai a ficha: Deus estava aqui. Maria Madalena, na beira do túmulo, lembra? Depois que Jesus morreu? Ela estava lá chorando, Jesus morto. Tendo a palavra de que ele ressuscitaria, mas não crendo na palavra. Quantas palavras você tem para a sua vida de bênçãos? Pergunto: você está crendo nelas? Ou você só tem as palavras? E a Maria Madalena tinha a palavra de que Jesus ia ressuscitar, sim ou não? Mas ela estava crendo? Não, ela estava chorando morto. E de repente, pá! Jesus aparece e começa a falar com ela. E ela acha que ele era um jardineiro. Amados, escute. Nós precisamos estar atentos à presença de Deus. A gente não pode ficar confundindo Deus com um jardineiro, ou seja lá com quem for. Nós precisamos começar a entender quando Deus está presente. Porque se Deus está presente, escute bem o que eu vou te falar. Se Deus está presente, Ele quer algo mais pela sua presença ali. A presença de Deus não é uma coisa que vai acontecer à toa. Deus não fica passeando para cá e para lá como se Ele não tivesse o que fazer. Quando Deus está presente, algo está para acontecer. E se nós não percebermos a presença de Deus, nós corremos o risco de perder o que Deus quer fazer. Mas se nós entendermos que Deus está ali, algo maravilhoso pode acontecer.
Amém? Diga para o seu irmão, prepare-se para romper. Seja sensível à presença de Deus. Fala para o seu irmão aí, seja sensível à presença de Deus. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa manhã é que a gente precisa aprender a passar tempo com Deus. A gente precisa aprender o quê? Ih, pastor, agora complicou. Agora ficou difícil. Se você soubesse quantas coisas eu tenho para fazer no meu dia, que eu não paro um minuto. Ah, que bom que vocês têm tempo, acho que sou só eu que não tenho. Que eu não paro um minuto, até para separar 10 minutinhos para ler a Bíblia de manhã é complicado. Como assim ter tempo com Deus? Quando a gente volta aqui no texto de Gênesis 18, você está comigo aí? Sim ou não? Depois que Abraão preparou o cabrito, entregou a refeição, tal, eles começam a conversar. E aí vem um novo mistério. O que será que eles estavam conversando? Ah, nessa hora eu queria ser um mosquitinho para estar lá, para estar ouvindo essa conversa. Mas uma parte da conversa está escrito aqui. A primeira parte está ali no verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu, está aí na tenda. E disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Amados, que revelação! Deus já tinha dito que ia dar um filho para Abraão. Essa promessa era antiga. Na verdade, quando Abraão sai da sua terra de Ur, com 75 anos, e parte para a terra que Deus ia mostrar, Deus já havia dito que faria dele pai de uma numerosa nação. Mas, passaram-se os anos. Quando ele estava com 86 anos, foi que eles cometeram aquele deslize de fazer Ismael fora do projeto de Deus. E Deus então vai lá e fala de novo, mas não é esse o filho que eu prometi. A promessa estava lá. Diga comigo, a promessa estava lá. Mas quando ela se cumpriria? E é terrível, né? Porque passa ano, e a gente vai envelhecendo. Parece que eu já estou começando a entender um pouquinho como isso funciona. O tempo vai passando e a gente vai... Tem gente que é nova, ainda não sabe do que se trata, né, Dalva? Mas as coisas a gente sabe como funciona. Vai passando e você fala assim, gente, eu estou ficando velho. Gente, o tempo está passando. E as promessas de Deus para a minha vida? E chega nesse momento aqui, amados, tinha se passado somente 24 anos. Quantos? 24 anos só tinha passado. E aí Abraão ainda nada do filho da promessa. E o anjo chega lá e fala, olha, daqui 1 ano, chegou o tempo, Deus está marcando o tempo, Deus está dando a data, Deus pegou o calendário e falou, está aqui, no meu calendário já marquei a data, você está esperto aí com a sua data? E Deus traz a revelação. Sabe, amados, quando eu estava estudando aqui esse texto, o Senhor estava falando ao meu coração, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar. Mas para ouvirmos Deus, nós precisamos ter tempo com Ele. A conversa com um amigo não é de 5 minutos. Às vezes é, mas todo dia assim não costuma ser. A conversa com um amigo é a pessoa que você senta e fica batendo papo. A pessoa que você senta e fica trocando ideia. A pessoa que você senta e fica ali o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem para a pessoa. Esse é o amigo, é a pessoa que eu converso em todo o tempo. E nessa conversa você está lá. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha família? Senhor, e aquele meu familiar que ainda não é salvo?
Senhor, e aquela questão do meu serviço que eu não consegui resolver ainda? Senhor, e você está ali conversando com Deus, mas não só falando, ouvindo também, porque Deus também vai falando com você. Filho, seja forte. Filho, não desanime. Filho, eu vou salvar tua família. Filho, eu vou restaurar o teu relacionamento com a tua esposa. E Deus está falando, e você está ali conversando com Ele. Se você não tiver tempo para estar na presença de Deus, talvez você não tenha tempo para ouvir o que Deus quer te falar. Quando Jesus Cristo levou os seus discípulos, naquela noite antes dele morrer, para o monte, ele disse o quê? Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Os discípulos eram amigos de Jesus? O que um amigo faz quando vê que o seu amigo está num momento de dor e de aflição, como aquele momento de Jesus? O que o amigo faz nessa hora? Senta e fica do lado. Eu sou teu amigo, eu quero ficar aqui com você, me dá sua mão. Eu quero te consolar, eu quero te fortalecer, eu quero estar junto. E Jesus chega com os 12 discípulos e fala, fiquem aqui que eu vou ali orar. Chama Pedro, Tiago e João, vamos comigo mais perto. Porque esses eram os mais próximos. E aí eles sentam ali e Jesus fala, fiquem aqui que eu vou ali orar, mas vigiem comigo. E tudo que os discípulos conseguiam fazer naquela hora era dormir. E por 3 vezes, Jesus chega para eles e fala, fiquem aqui, vigiem comigo. Eu estou querendo falar com vocês, eu quero que vocês participem desse meu momento. E tudo que eles conseguiam fazer era dormir. Até a hora que chega a hora da traição, e aí você sabe o restante. Diga comigo, o amigo tem tempo para o seu amigo. Abraão estava ali conversando com o Senhor e depois daquela revelação fantástica sobre o dia do nascimento do neném, Deus dá outra revelação. Olha comigo no verso 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles. Diga comigo, ele ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Você entendeu o que eu li aqui? Eu li rápido, né? Primeiro, Deus queria contar para o amigo dele o que ele estava para fazer. Que legal. Segundo, esse amigo era um amigo especial, que merecia ouvir isso, porque Deus tinha muitos planos e projetos envolvidos nessa revelação. Terceiro, diz ali no texto que o Senhor fala assim, eu vou descer e eu vou ver se esse clamor é assim mesmo. Pergunta, Deus precisava descer do céu para ver se era verdade o que estava acontecendo lá? Vocês acham que ele precisava se dar esse trabalho de descer do céu para ver se a coisa em Sodoma estava ruim mesmo? Não, amados. Ele já sabia como estava, ele não precisava ir ali. Mas sabe por que ele foi ali? Porque ele queria contar para Abraão, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha noticiário, não tinha nada. Abraão não sabia o que Deus estava para fazer, mas Deus já sabia. E ele não precisava descer para fazer o que ele queria fazer. Ele podia lá de cima mesmo ter mandado um raio e já acabava com Sodoma e Gomorra. Sim ou não?
Sabe por que ele desceu? Porque ele queria contar para Abraão. Porque ele tinha promessas para o amigo dele. Porque ele queria fazer coisas através da vida do amigo dele. Porque Abraão era uma pessoa que estava perto do coração de Deus. E Deus queria que ele fosse participante desta situação. Sabe quando você quer dividir uma coisa sua pessoal com o seu amigo, porque você quer que o seu amigo participe daquilo? Deus queria que Abraão participasse daquilo. Então Deus falou, eu vou lá levar essa notícia para Abraão. E Abraão tinha tempo para ouvir Deus. Eu fico me perguntando, isso é para mim, tá, amados? Se servir para você, você toma para você também. Eu fico me perguntando, será que eu tenho tido tempo para ouvir o que Deus quer falar para mim? Das coisas que Ele quer que eu seja participante dos planos e projetos dEle? Será que eu, como Abraão, tenho estado tempo sentada diante do Senhor para que eu tenha os ouvidos abertos e o coração despreocupado simplesmente para dizer, fala, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo hoje. Quais são as novidades? Quer me contar? E aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração é que a gente perde as oportunidades de ouvir Deus. Seja pela correria da nossa vida, seja porque a nossa cabeça está mirabolante em 359 pensamentos diferentes. Só as mulheres têm isso. Não importa. Importa que a nossa cabeça está voando. E que o nosso coração está bem longe, pensando em tudo que eu tenho que fazer o dia inteiro, e correndo para cá e para lá, e preocupada se eu estou dando conta de todas as coisas, e Deus está ali, quero falar, alguém tem tempo para me ouvir? Oi! E a gente está lá. E Deus fala, senta um pouco, você pode me ouvir um pouquinho? Eu falo isso para o meu marido, dá para separar um pouco para me ouvir? Acho que Deus fala isso para mim. Dá para separar um pouco para me ouvir? Diga para o seu irmão do seu lado, prepare-se para romper. Aumente o seu relacionamento com Deus. A terceira coisa que a gente vê aqui nesse texto, amados, é lá no verso 22. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. E aí Abraão continua, pedindo, clamando. Olha o verso 31. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Verso 32, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amados, a conversa com o amigo, ela é intensa, e ela é poderosa. E quando a gente se propõe a estar conversando com Deus e fazendo aquilo que Ele quer de nós, nós podemos mudar o rumo das circunstâncias.
Deus está pronto e aberto a ouvir o nosso clamor. Era isso que ele queria de Abraão. Ouvir Abraão clamando por pessoas que ele nem conhecia. E mais, Abraão sabia que os homens de Sodoma eram maus diante do Senhor. Talvez se fosse eu, não sei você, não posso falar por você, falo por mim. Se fosse eu diria assim, isso, Senhor, mata mesmo. Eles são pessoas horríveis, pecadores, maus, ignorantes, não te conhecem, não te amam e só fazem coisas que te desagradam. É isso mesmo, Senhor, fogo neles. Mas tinha um homem no meio daquela cidade chamado Ló, sobrinho de Abraão. E Abraão olhou e falou assim, Jesus, Ló vai morrer lá. Ele está lá, ele se perdeu, ele se afastou. Se fosse eu, talvez eu dissesse assim, isso, Senhor, até Ló que se afastou de ti, está vendo? Não devia ter se afastado. Se fosse sério com o Senhor, não tinha se afastado, está vendo? Mereceu, morre, filhão, morre, porque você devia ter ficado longe dessa imundície. Misericórdia. Abraão chega para Deus e fala, Deus, posso te fazer um pedidinho? Se tiver 50 justos lá, o Senhor pode poupar a cidade? Sabe por quê, amados? Porque onde está um justo, se ele for luz de Deus naquele lugar, ele pode mudar aquela história. Então, Abraão vai clamando. E aí, amados, entra a terceira coisa para a gente romper. Nós precisamos não apenas ouvir o que Deus quer nos falar, mas nós precisamos nos mover em direção àquilo que Deus falou. Se era tão importante para Deus sair do céu, encontrar-se com Abraão, para dizer para ele, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa da sujeira dessas duas cidades. Abraão não podia pegar essa informação e simplesmente dizer, ok, agora eu estou sabendo disso, obrigado Jesus, eu já sei que amanhã cedo eu vou ver um fogo ali, porque o Senhor vai destruir aquelas cidades, então eu vou ficar aqui porque o Senhor não está me destruindo. Não é isso, amados. Não é sobre ficar noticiando o que Deus está fazendo. Não é sobre, agora eu já sei porque Deus me disse. Não é sobre isso, é sobre o que você vai fazer com o que Deus te disse. E a partir do momento que Deus trouxe a revelação para Abraão, o coração dele ficou incomodado. Deixa eu te perguntar, quantas vezes o seu coração fica incomodado por coisas que Deus fala com você? E se o teu coração ficou incomodado, você precisa agir. Comece orando. E depois busque direção de ver o que mais Deus quer que você faça. Mas comece orando. Sabe, eu estava ouvindo outro dia uma pregação, e o pastor falava assim na pregação. A parte mais difícil é a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer. Isso é obediência. Obedecer é eu fazer o que eu não estou com vontade. E talvez Abraão dissesse, eles merecem morrer porque eles são iníquos. O meu sobrinho merece morrer porque ele se apartou do Senhor. Mas não é isso que Deus quer que eu clame, porque Deus já disse que vai matar. Deus quer que eu clame por vida. Deus quer que eu clame por o quê, amados? Por vida. O Senhor não se agrada da morte do ímpio. Ele quer salvar as pessoas. Teve um dia que eu estava fazendo um aconselhamento aqui na escola e a pessoa começou a me contar, ela não é cristã, ela começou a me contar de que uma pessoa chegou nela e falou, porque fulano de tal vai morrer, que nananã. Aí chegou outra pessoa nela e falou assim, porque o fulano de tal, mesma pessoa, vai morrer. Aí chegou o outro, nananã. Aí o filho dela teve um sonho porque o fulano de tal morria no sonho. Aí eu falei para ela, sabe? A gente já aprendeu que não é que Deus está avisando que a pessoa vai morrer. É que Deus quer que a gente ore por essa pessoa.
Porque se ele for morrer de verdade, Deus pode salvar. Ou Deus pode poupar a vida e salvar também. Mas se ele está dando a revelação, eu preciso me levantar e orar. Eu preciso me levantar e clamar. Mas até onde, pastor, eu vou clamar? Nem Abraão sabia ao certo quanto ele devia clamar. Ele foi tentando. Ele achou que 50 justos era um número razoável. Começou dos 50. Só que o coração dele ainda estava doendo pela situação. Então vamos para o 45. Mas eu ainda não tive paz. Passa para o 40. Não, mas ainda não estou feliz. Passa para o 20. E vamos de novo. E 10. Até a hora que ele disse: bom Senhor, o meu coração conseguia clamar até aqui. Se tiver 10 justos, o Senhor pode salvar a cidade? Só que infelizmente não tinha, você sabe. Mas a questão não é o final da história, o resultado. A questão é ver o coração de Abraão, desejoso por ver Deus mudando aquela situação, aquele juízo, aquela sentença. Romper, amados, significa que existe um limite na minha frente e eu preciso ver Deus remover este limite. Romper significa que eu vejo que a minha família ainda não é do Senhor e eu preciso romper com isso. Romper significa que existe algo que está atrapalhando o meu avançar, mas eu preciso clamar ao Senhor até que isso se mova e saia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. Presbítera Raquel falou aqui um versículo sobre pedir. Tiago 4 fala: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal. Precisamos aprender a pedir. Lá no Salmo 66, o salmista diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido a voz da minha oração. Eu olho para esse texto e eu vejo um homem cujo modelo deve ser imitado. O pai da fé. O pai de todos nós. Aquele que foi chamado pelo próprio Deus de meu amigo. Um homem que sabia reconhecer a presença de Deus. Um homem que estava pronto a ter tempo com Deus para ouvir tudo o que Deus queria falar. Mas um homem cujo coração se movia a favor do que Deus queria fazer. E aqui eu termino esta palavra dizendo para você: quanto nós vamos romper o ano que vem? Você já está preparado para romper? Quanto nós vamos romper o ano que vem? Será que eu já estou preparado para perceber quando Deus se faz presente? E se Deus está presente, o que Ele quer falar comigo? Porque afinal, Ele não vai sair de lá à toa, só para se fazer presente. E se Ele veio falar comigo, e eu ouvi o que Ele tinha a me dizer, o que é que eu vou fazer com essa informação agora? Dica: começa orando sobre isso. Né, Dalva? Hoje de manhã a Dalva me trouxe uma informação aqui, confirmando uma coisa que eu sabia, mas foi de Deus, porque Deus falou com ela. E ela falou: nem toda a informação eu passo, mas eu vou orar. Não é assim, Dalva? E é assim. Às vezes, a gente já quer catar a espada e sair, né? Derrubando o gigante da nossa frente. Às vezes, é isso que tem que fazer mesmo. Davi foi para a frente de batalha. Mas, às vezes, a gente só precisa continuar na presença de Deus e falar: Deus, não preciso te lembrar que o Senhor é o juiz de toda a terra. Eu sei que o Senhor é justo. Mas o Senhor não vai fazer justiça? E aí, Deus?
O que o Senhor vai fazer com essa situação? Nesta manhã, o Espírito Santo nos convida a intensificarmos o nosso relacionamento com Ele. Nesta manhã, o Senhor nos convida a olharmos para a nossa maneira de ser, a nossa rotina, o nosso dia a dia, e pensarmos: Deus, o que eu preciso fazer na minha vida? Porque eu quero romper. O que eu preciso vigiar mais? Eu vou contar uma história rápida para você. O profeta Eliseu estava à morte. E o rei Jeoás chega para ele e fala: me dê uma palavra do Senhor. Olha os exércitos que estão contra nós. E o profeta chega para ele e fala assim: pega a flecha. Pega uma flecha e atira no chão. E ele atirou a flecha e o profeta disse: essa flecha é uma flecha de vitória do Senhor na tua vida. Uau! Aleluia! Mas pega as outras flechas. Dizem que uma aljava tinha até 12 flechas, né? Imagino que aquele recipiente das flechas tinha várias. E a palavra de Deus diz que ele pega e atira apenas 3 e para. E o profeta disse: você não devia ter parado. Você não devia ter parado, irmã. Você não devia ter parado. Você devia ter atirado todas as flechas. Porque se você tivesse atirado todas as flechas, a tua vitória seria completa. Mas como você só atirou algumas, a tua vitória vai ser parcial. Eu penso nisso, eu penso em Abraão, dizendo para Deus: não se ire, se eu clamar só mais uma vez. Pode ser, Pai, se não tiver 20, se só tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade? Tem coisas, amados, guarde isso no teu coração. Tem coisas que nós colocamos os limites em Deus. Mas pastora, Deus não é o Todo-Poderoso? Deus é. Deus não é soberano para fazer o que Ele quer fazer? Sim, Ele é. Mas tem coisas que Ele dá na nossa mão. E nós vamos dizer até onde isso vai. Quando Deus falar com você, Ele está pondo na tua mão a resposta que você precisa. Até onde você vai? Vamos ficar de pé? Prepare-se para romper. O ano de 2025 é um ano para rompermos com todos os limites que estão sobre nós. Em nome de Jesus. O que você gostaria de dizer ao Senhor nesta hora? Talvez você tenha que começar essa oração pedindo perdão ao Senhor por não ter tempo com Ele para ouvi-lo. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor por não estar clamando por nada, por estar simplesmente acomodado e não estar se movendo em direção às coisas que Deus tem te dado. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor por nem sequer reconhecer quando Ele está presente. Mas o Espírito Santo não quer colocar peso sobre você. Ele quer criar em você uma expectativa de que você pode mudar isso hoje. E de que você pode dizer para Deus: Deus, eu quero que o nosso relacionamento seja diferente. Eu quero, Senhor, mudar a maneira como tenho me relacionado contigo, para que eu possa ver o Senhor indo à frente e eu logo atrás, rompendo as barreiras, rompendo os limites e avançando em direção àquilo que Tu tens para mim.
Se você nessa manhã quer falar isso para o Senhor, diga para Ele. Fala: Senhor, eu quero estar atento àquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero estar atento à Tua voz. Eu quero estar sensível à Tua presença. Eu quero saber quando o Senhor se aproximar e te reconhecer imediatamente e te dizer: vem cá, Senhor, senta aqui, vamos conversar. O que o Senhor quer falar para mim? Cheia alabassuri alabas. Ore que alabassuri anda la manaia alabacheia suri anda alabas. Eu queria convidar os pastores, presbíteros, diáconos a virem aqui à frente. E você que tem áreas da sua vida que você quer o romper de Deus e entende que essa palavra é para você, que você quer se posicionar de maneira diferente do que você tem feito até o dia de hoje, que você venha aqui à frente receber esta oração para dizer para o Senhor: Senhor, me ensina a ser sensível a Ti, me ensina a ouvir a Tua voz, me ensina a ter tempo contigo, me ensina a clamar, me ensina a fazer aquilo que o Senhor deseja, porque, Senhor, eu quero romper com todos os limites que me seguram, com tudo aquilo que está sendo retido na minha vida. Eu quero, Senhor, ir além. Eu quero, Senhor, receber mais de Ti. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz falando comigo. Eu quero, Senhor, receber o Teu toque. Eu quero, Senhor. Pode ir ali no cantinho, ó. Tem pastores ali. Isso. Glória a Deus. Igreja, coloca o teu coração diante do Senhor. Se você não deseja vir aqui à frente, não tem problema. Mas fique aí onde você está em oração e diga para Deus: Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e essa palavra também é para minha vida, e eu quero estar vigiando no meu dia a dia, e eu quero estar totalmente ligado a Ti, Senhor, sabendo aquilo que o Senhor tem para mim, e eu quero, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Igreja, não pare de orar, não pare de orar, não pare de clamar. Levante tua voz agora ao Senhor, deixa que o Senhor fale contigo. Cada vez que o Senhor se faz presente, Ele tem coisas importantes a nos dizer, ou é sobre as promessas que Ele já nos fez, ou Ele vai nos trazer outras informações importantes na nossa vida. Mas eu sei que o Senhor quer falar com você, e é isso que Ele vai falar com você. Ele quer ver a tua resposta, porque muitas vezes é a tua resposta que limita Deus no seu agir. Muitas vezes é o que você faz ou o que você não faz que limita o agir de Deus na tua vida. Mas se você se levantar e buscar ao Senhor e ouvir a sua voz, você vai também estar preparado para romper, e tudo aquilo que o Senhor está pronto para fazer com você, Ele fará, porque grandes coisas o Senhor tem feito sobre nós. Aleluia, Senhor. Oh Deus, eu coloco diante de Ti a nossa igreja, Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, toda a liderança da igreja. Eu coloco diante de Ti todos os membros, todos aqueles que têm participado deste lugar. Senhor, que nós como igreja estejamos preparados para o Teu mover entre nós. Que todos nós como igrejas estejamos preparados para romper. O Senhor indo à nossa frente, abrindo o caminho, e nós seguindo atrás. Aleluia, Jesus. E nós seguindo atrás e vendo as grandes coisas que o Senhor quer fazer neste lugar. Vem, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Vem, Senhor, e faz aquilo que está no Teu coração. Vem, Senhor. Ah, Deus, mostra o Teu poder neste lugar. Aleluia. E que nós possamos ser como Abraão, o pai da fé. Que nós possamos ser como Abraão, o Teu amigo. Que nós possamos ser Teus amigos também, papai. Leva-nos à Tua presença. Leva-nos para mais perto de Ti, Jesus. Deus, que nós possamos separar tempo para estar contigo. O Senhor sabe como nós ficamos tão envolvidos nas nossas coisas todo dia, e só conseguimos olhar para aquilo que está perto de nós, e muitas vezes não conseguimos olhar para Ti. Cheia alabassurias. Deus, muda isso em nós, Senhor.
Muda isso em nós, Senhor. Que nós possamos ter tempo contigo. É Deus. Oremaia labassurias. Adore ao Senhor. Ele está aqui. Adore o seu nome. Deixa que o Espírito te envolva, meu amado. Seja sensível a Ele. O Senhor está me mostrando como se algumas pessoas, não são pessoas assim, eu não sei quem são as pessoas, mas o Senhor me mostra pessoas como se elas tivessem uma camada grossa ao redor de si e elas não sentem o toque do Espírito na vida delas. Se você entende que isso acontece com você, eu oro por você agora, em nome de Jesus, que se quebre, que saia essa camada grossa, que isso seja retirado agora, em nome de Jesus, e que você possa ser sensível ao Espírito Santo, e quando Deus se fizer presente, você possa ser sensível a Ele, e você possa perceber quando Deus está. Oh Espírito, se você reconhece que você tem essa dificuldade, clame agora ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu tenho dificuldade de reconhecer quando o Senhor está presente, me ajuda agora, Senhor, eu quero ser mais sensível a Ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Eu vejo o Senhor derramando um óleo nesse lugar, uma unção. Oh, é uma coisa tão leve, é uma coisa tão suave. Santo, Santo. É como se Ele nos desse um banho do seu próprio óleo. Santo, Santo. Ou se você quer romper, eu peço que você coloque suas mãos para frente assim, as duas. Eu vejo o Senhor colocando coisas nas suas mãos. É como se Ele dissesse: eu estou te dando os instrumentos que você precisa para você romper. Santo, 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 te adoramos, aleluia. Comece a levantar sua voz em adoração ao Senhor. Adore ao Senhor, a sua presença está aqui. Há um poder de Deus aqui entre nós. Santo, 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 aleluia. Só Tu és santo, 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 Tu és Jesus. Espírito, toca os nossos ouvidos com este óleo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, queremos Te ouvir. Toca os nossos olhos, abre os nossos olhos. Tira de nós toda cegueira. Queremos Te ver e Te reconhecer. Abre o nosso coração, Pai. Queremos agir segundo o Teu coração.
Obrigada, Pai. Te agradeço, Senhor, por esta manhã. Te agradeço, Pai, por esse tempo que tivemos diante de Ti. Te agradeço pela Tua palavra. Pai, que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor cumpra em nós, enquanto pessoas, mas também enquanto igreja, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E que o ano de 2025 seja um ano de muitos frutos, pelo romper que o Senhor trará em nossas vidas. Obrigada, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do doce Espírito Santo estejam continuamente sobre a tua vida e te conduzam em vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aplaude ao Senhor, Ele é digno. Amados, a nossa irmãzinha Adriana, nós estamos naquele projeto Arão e Ur para abençoá-la, para que ela possa colocar um telhado na casa dela. Ela tem vendido ali no Point pudins, outro dia era pão, né? Ela está lá. Se você quiser abençoar a vida dela, passa ali no Point.